Boa noite presencial, boa noite online. Vamos dar uma gravada aí em matemática para auxiliar de necropsia, beleza? Meu nome é André Costa, tá? Tá aí o contato, só chamar que a gente responde. A gente vai começar falando de matemática bem basiquinha. Número natural, número inteiro, número racional, tá? Lembra essa parada toda? Só cruzão. Cruzão. Então vamos lá, ó. Número natural. São os números de 0 até o infinito, saltando de 1 em 1. Sempre salta de 1 em 1, tá vendo? Soma 1, soma 1, soma 1 e vai até o infinito positivo. Beleza? Agora, os inteiros, ó. Eles começam lá no infinito, vai saltando de 1 em 1, só que tem os naturais mais os negativos que são iguais. O nome disso é simetria, tá? Quando eu falar de simetria, o que você vai entender? Que são dois números que eles são idênticos, só o sinal que muda. Tipo assim, ó, menos 1 e 1. Eles são simétricos, sacou? Porque um é negativo e o outro é positivo. Quando for positivo a gente não precisa botar o sinal de mais, beleza? Beleza. Ó, tipo assim, ó, menos 2 mais 2. Isso aqui não dá zero? Ó, se eu somar esses dois aqui também não dá zero? Então simetria sempre vai dar zero, beleza? De boa? Entendeu legal? Dá um exemplo aí pra mim então. Vamos lá, ó. Menos 10 mais 10. Pode ser? Isso não dá zero? Ó, eu te devo 10 reais. Pensa sempre no dinheiro. Tenho 10 reais no bolso. Te paguei os 10, tem quanto? Zero. Entendeu? É isso. Isso é simetria. Eu devo algo pra alguém e só tem aquilo no bolso. É sempre igualzinho. Beleza? Então, ó, tá aí o conceito de simetria. São conceitos pra gente ir lembrando, porque no meio das questões a gente vai trabalhar isso, tá? Hoje vai ser uma aula bem teórica, mas na quinta-feira, na próxima aula, a gente vai começar já a fazer questão. Porque eu pretendo fazer mais questão do que da teoria, entendeu? Porque a gente aprende mais em questão. Beleza? Então vamos lá. Ó, o que a gente tem que entender basicamente é o seguinte, ó. Você está vendo que um conjunto, ó, tá dentro do outro. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Ele está aqui dentro, tá vendo? Isso. Mas ele também está aqui dentro, tá vendo o zero aqui, ó? Tá vendo um aqui, ó? Isso. Só que aqui começaram as frações, tá vendo? Esse conjunto, ele também está aqui dentro, tá vendo? Ó o menos 1 aqui, ó. Ó o menos 2 aqui, tá vendo? Ele também está aqui dentro. Então aqui, ó, ele já é maiorzinho, ele começa a absorver todo mundo. Esse conjunto aqui, ó, ele não se mistura com os outros, tá vendo? Os elementos que tem aqui não tem ali. Esse cara aqui, ó, o conjunto dos irracionais, são todos os números que não tem final. Tipo assim, se você dividir a raiz de 2, por exemplo, é 1,41, não tem final. São os números infinitos, tá? Eles são irracionais porque eles são infinitos. São as dízimas não periódicas. Aqui, ó, eu posso chamar de dízimas não periódicas. Ok? Beleza. E os números reais são todos esses números aqui. Tá vendo, ó? Inclusive os irracionais, ó. Tá vendo? Inclusive os irracionais. Tá tudo ali. Tá aqui que eu dei um bico barato aqui, ó. Beleza. Tá? Então, ó, pra gente entender legal, eu vou fazer um desenho, ó. O primeiro conjunto que a gente vê são os naturais. Aí depois, ó, você tá vendo que ele tá dentro de quem? Dos inteiros. Então, ó, tá assim, ó. Ele tá lá dentro dos inteiros, não tá? Ó. E o inteiro também está dentro do racional. Se o inteiro está dentro do racional, é porque o natural também está dentro. Certo? Então tá aqui, ó. Assim, ó. Agora, o irracional, ó, ele não se mistura. Então ele está aqui fora. Tá? Assim, ó. Ele não se mistura. E tudo isso vai ser esse conjuntão aqui, ó. Que a gente chama de real. Todos eles juntos. Então aqui é o conjunto dos reais. Tá? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque lá no seu edital ele está falando de números. Tá? Desses conjuntos aqui. Mas como o seu edital é de nível fundamental, o que vai acontecer? O que ele quer aqui, na verdade, é trabalhar as operações. Você lembra quais são as operações básicas da matemática? Operações básicas. Tá? É isso aqui, ó. Lembra dessa operação aqui? Ela tem o contrário. Ó, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, ó,
basicamente é isso aqui que a gente vai trabalhar. A gente precisa dos números só para trabalhar esses conceitinhos aqui. Tranquilo? Tá? Não sei se vai tirar uma foto aí, vai copiar, vai fazer bom. Vai dar uma copiada? Beleza, então vou aguardar você dar uma copiada aqui, tá? Pra gente começar a bater um papo aí sobre isso. Vamos lá, olha só. Eu estou dizendo para você o seguinte aqui, ó. Que uma fração é a divisão de um número por outro, tá? Então vou fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo, seria tipo 1 sobre 2, beleza? Tá vendo, ó? Um número dividindo por outro. Esse carinha aqui, ó, que eu chamei de A, ele tem um nome específico, tá? Esse A é esse 1 aqui, tá vendo? Ele tem um nome específico. E esse B é esse 2 aqui, também tem um nome específico. O nome desse carinha de cima é numerador. E o nome desse carinha de baixo é denominador. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. A e B são números que pertencem aos reais, aqueles números, aquele conjuntão maior. Tá? Então A e B eles estão lá dentro daquele conjuntão maior. Tranquilo? E o B tem que ser diferente de zero. O B não é zero, porque a gente não divide por zero. Não é isso? A gente aprendeu que a gente não divide por zero. Então olha só. Quando eu tenho 1 sobre 2, eu estou dizendo para você que isso é uma fração. Faz sentido? Como é que eu sei o resultado dessa fração? Para eu saber o resultado dessa fração, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma divisão do numerador pelo denominador. Ok? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. 1 dividido por 2. Beleza? 1 dividido por 2. Tecnicamente, 1 não divide o 2. Então eu vou dar um zerinho para ele de presente. Ele virou quem? 10. Isso quer dizer que eu tenho que botar um 0, aqui. Lembra disso? Beleza. Então vamos lá. Ó, tem algum número que eu multiplico o 2 que ele chega igualzinho a 10? Tem, não tem? Ó, 5. 2 vezes 5? 10. Para 10, resto 0. Tranquilo? Então isso quer dizer que a minha fração 1 sobre 2, ela equivale a 0,5. Certo? 0,5. Se a gente pegar esse número e multiplicar por 100, por que multiplicar por 100, professor? Porque eu já estou te dando o conceito de porcentagem. Tá? Então quando eu multiplico por 100, preste atenção aqui, ó. Quando eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. Toda vez que eu vou multiplicar por esses caras, olha o que vai acontecer. Vou pegar um valor aqui, tá? E vou multiplicar por eles. Vou pegar tipo o 0,5, que é aquele carinha ali, tá? Multiplicado por 10, 0,5 multiplicado por 100 e 0,5 multiplicado por 1000. Multiplicar por 10, eu vou andar uma vez com a vírgula para a direita. Multiplicar por 100, eu vou andar 2 vezes. Multiplicar por 1000, 3 vezes. Tranquilo? De boa? Então vamos lá. Quando eu andar uma vez com a vírgula, esse cara vai valer 5, sim ou não? Quando eu andar 2 vezes, ele vai valer 50, né? Ó, anda 2 vezes. Quando eu andar 3 vezes, ó, 1, 2, 3. 500. Tranquilo? Isso quer dizer que quando eu multiplicar esse cara por 100, ele vai ser igual a quanto? 50. Só que é 50 por 100, que eu transformei em porcentagem. Quando eu pego um número decimal, ó, esse cara aqui não é uma fração? Isso. Quando eu transformei ele aqui, a gente chama ele de número decimal. Decimal porque está com vírgula. Tranquilo? Assim a gente chama ele de decimal. Quando eu multiplico um número decimal por 100, ele vira uma porcentagem. Tranquilo? Esses conceitos eles andam juntinhos. E todos eles estão no seu edital. É por isso que eu já estou resumindo para falar de uma vez. Quando a gente começar a falar de exercícios, a gente já tem mais coisas para chegar lá. Tranquilo até aqui? Beleza. Então vamos prosseguir um pouquinho. No estudo das frações ainda. A gente está falando de, ó, frações. E frações são muito importantes para a matemática. Beleza?
Vou apagar só isso aqui, que isso aqui eu vou falar ao longo do curso todo, tá? Isso aqui é um conceito que a gente tem que ter ao longo do curso. Vou falar muitas vezes, vou ser muito repetitivo, mas para a gente chegar lá. Olha só, eu posso fazer operações com as minhas frações. Tipo, eu posso somar duas frações. Tranquilo? Então, ó, eu vou falar agora de soma de frações. Só que a primeira soma que eu vou falar é quando os denominadores são iguais. Beleza? Então, deixa eu botar aqui, ó. Caso 1. Denominadores iguais. Beleza? Beleza. Então, ó, denominador é quem? Lembra? O cara lá de baixo. Certo? Então, olha só. Vou botar um exemplo aqui que você tem que explicar com exemplo. Se eu tivesse a seguinte fração, ó. 3 sobre 2 e vou somar com a fração 4 não, 4 vai ficar 7 sobre 2, tá? 7 sobre 2. Ó, os denominadores são iguais aqui? São, não são? Então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o denominador e vai somar só os caras de cima. Quanto que é 3 mais 7? 10. 3 mais 7, isso vai dar 10 sobre 2, beleza? E 10 sobre 2 é 5, que é 10 dividido por 2, sim ou não? Sim. Isso quer dizer o seguinte, que a gente já entra em mais um conceito aqui, ó. O nome disso aqui, ó, desse resultado aqui, ó, acabou virando uma fração aparente. Ela tem aparência de fração, mas ela é um número natural. Lembra que o 5 é um número natural? Tranquilo? Então, esse carinha aqui, por coincidência, né, eu posso chamar de fração aparente. Ok? Parece que é fração, mas não é fração. Esse caso que eu estou falando aqui, ó, ele vai se aplicar à soma e à subtração, tá? A gente usa a mesma regra. Subtração. Deixa eu botar aqui logo para a gente não esquecer. Então, olha só. Se eu tivesse assim, no meu exemplo 2, ó. 3 sétimos subtraídos de 8 sétimos. Certo? Aqui a gente vai aproveitar e vai lembrar a regrinha de sinal. Essa daqui é positiva, que não aparece, lembra disso? Essa daqui é negativa. Então, ó, o que eu vou fazer? Repetir o denominador. De baixo. Né? Isso aí. De baixo. O cara de baixo, o nome dele específico é denominador. Eu vou fazer assim, ó. 3 menos 8. O 8 não é maior que o 3? Então, o sinal que vai prevalecer é o do 8. A gente aproveita para trabalhar a regra de sinal, galera. Tá? Então, ó, vai ficar menos 5 sobre 7. Tá vendo? E aqui continua em forma de fração. Se eu quisesse saber o valor disso aqui, era só eu pegar o 5 e dividir por 7. O 5 não é menor? Então já fica uma dica, ó. Perceba que 1 é menor? Vai ter que botar o 0. Então sempre vai dar 0 vírgula alguma coisa, entendeu isso? Sempre que o cara de cima for menor, vai dar 0 vírgula alguma coisa. Então, ó, já sei que tem que botar o 0, 0 vírgula. Aqui deu 50, não é isso? Isso. 7 vezes 7, 49. Sobra 1 e eu vou parar a conta por aqui. E vou dizer que isso aqui é aproximadamente, ó, ao símbolo, aproximadamente, menos 0,7, tá vendo? Isso. Que é menos, então, menos 0,7. Tranquilo? Tranquilo. De boa? Beleza. Vai dar uma copiada? Tá? Ó, deixa eu falar. Se tu quiser só tirar uma foto, ou então só prestar atenção, depois isso aqui vai ficar disponível para você. Não, tirar foto. tu vai assistir essa aula de novo quantas vezes tu quiser depois. Tá? Não tem problema nenhum. Mas se tu quiser copiar, eu espero. E se eu tiver muito rápido, avisa aí. Não, tá bom. Tá? Tá dando pra entender legal? Então, ó, eu vou apagar só esse lado aqui, pra gente falar. Tá. Deixa eu falar logo aqui do outro. E depois a gente apaga, que eu acho que vai dar espaço. Aqui, ó, a soma
E a subtração, só que aqui é o caso 2. Então, no caso 2, os denominadores, eles são diferentes, ok? Aqui tem uma peculiaridade. O que acontece? Aqui eu vou te ensinar um macete e vou te ensinar a regra, ok? Porque aqui eu preciso que você saiba o macete e preciso que você saiba a regra. O macete só vai valer para duas frações, ok? Então eu vou ensinar primeiro o macete, tá bom? Então o exemplo 1 aqui, ó, vai ser o seguinte. Deixa eu pensar em duas frações aqui, ó. 3/8 mais 2/3. Beleza? Beleza. Ó, o que é que a gente vai fazer aqui, galera? Ó, vai multiplicar os denominadores. 3 vezes 8, isso dá 24. Então o que eu fiz? Ó, multipliquei os denominadores, tá vendo? Multipliquei. Agora eu vou pegar o 3 aqui, ó, e fazer uma setinha aqui, ó. Tá vendo? Enviesado. Vou multiplicar 3 vezes 3, 9. E mantenho o sinal de mais. 8 vezes 2, 16. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, que 9 mais 16 dá 25. E 25 sobre 24. Essa é a nossa resposta. Tá? Ó, preste atenção no detalhe. Toda fração que for possível a gente simplificar, a gente é obrigado. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho, aqui embaixo. Tem uma fraçãozinha aqui que... Deixa eu marcar aqui. Beleza. Olha só, um exemplo aqui do que eu estou falando, de simplificar as frações. Se eu tivesse uma fração tipo assim, ó, 16/24. Os dois são múltiplo de 8. Então eu posso dividir em cima por 8 e posso dividir embaixo por 8. 2 vezes 8 dá 16. Então 16 dividido por 8, 2. Certo? 3 vezes 8, 24. Então quer dizer que aqui dá 3. Então essa fração aqui, ó, e essa daqui, elas recebem um nome especial. Elas são frações equivalentes. Equivalentes quer dizer que elas têm o mesmo valor. Ok? Ok. Então, ó, toda vez que der para simplificar, a gente é obrigado. Como é que simplifica? O número que eu dividi o numerador tem que ser o mesmo que eu vou dividir o denominador. Ou eu posso multiplicar também, tá? Daqui a pouco eu mostro isso. Então aqui são frações equivalentes. Equivalentes. Ou seja, elas têm o mesmo valor. Beleza? Beleza. Então, vamos prosseguir. Tranquilo. Agora, eu vou dar o exemplo do caso 2 que eu falei. Tá? Quando eu não vou usar o macete. Vai ter aqui, ó, 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Beleza? Se eu fosse usar o macete, era 2 vezes 4, 4 vezes 1, 2 vezes 3. Certo? Mas eu não vou usar o macete. Eu vou usar um conceito chamado MMC. Você já deve ter aprendido isso na escola, mas como está bastante tempo sem estudar, talvez não lembre. Então, ó, eu vou apagar aqui para eu explicar o MMC e depois a gente volta lá e faz, tá? Então, vamos nessa. Antes de explicar o MMC, eu preciso te lembrar o que são números primos. Números primos, tá? Número primo é todo número que possui apenas dois divisores naturais. Ou seja, os divisores dele só podem sair do conjunto dos números naturais. São dois divisores naturais, que é o 1 e ele mesmo. Então, todo número primo, ele divide por 2, por 1 e por ele mesmo. Ok? Então, deixa eu anotar isso aqui, ó. Que esse aqui é o conceito, tá? É todo número que possui
apenas dois divisores naturais, tá? Tem que estar explicado aqui que é natural. O 1 e ele mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Então esse aqui, ó, é o conceitão de número primo. Vamos montar um conjunto aqui dos números primos, tá? Os primeiros dá até para você decorar, mas esse conjunto é infinito. Então, para vocês decorarem, isso aí vai ficar meio difícil. Mas o primeiro e único número primo par é o 2, tá vendo? Só o 2 é par. Todos os outros são ímpares. Ó, eu tenho o 3, eu tenho o 5, eu tenho o 7. O 9 não é primo, porque ó, o 9 ele divide por 1, divide por 3 e divide por 9, tá vendo? 3 divisores. Esses caras aqui não, eles dividem por 1 e só por ele mesmo. Ó, quais são os divisores de 2? 1 e 2. De 3, 1 e 3. De 5, 1 e 5. Por isso que o 1 é chamado de divisor universal. Vamos anotar isso aqui. O 1 é o nosso divisor universal. Tranquilo? O 1 é um cara-chave. O 1 e o 0 eles são bravos na matemática. Tranquilo? Então, vamos nessa. Ó. Quem é o divisor universal? É o 1. Beleza. Tá? Entendeu por que o 9 não é primo? De boa? De boa. Vamos lá. Então, o próximo é o 11. Depois do 11, a gente tem o 13. Aí depois do 13, eu tenho o 15. Mas o 15 não é primo. Porque o 15, olha só que legal. O 15 divide por 1, divide por 3, divide por 5 e divide por ele mesmo. Tem 4 divisores. Então, o 15 não pode entrar aqui, porque ele não cumpre essa regra, tá vendo? Aí depois nós temos o 17, o 19. Sempre pulando. Sempre pulando. Mas tá vendo? Ele não segue uma ordem, ó. Tá vendo? Daqui, ó, ele não pulou só 2 igual aos outros. É. Ó, daqui pra cá pulou 1, tá vendo? Daqui pra cá pulou 2, 2, daqui pra cá já não pulou 2. Ó, 7, 8, 9, 10, 11. Entendeu? Aí daqui pra cá ele pulou 2 de novo. Aí daqui pra cá o que aconteceu, ó? 14, 15, 16, 17. Aí daqui pra cá, ele pulou 2, tá vendo? Ele não segue uma ordem. E o próximo não pode ser o 21. Porque o 21 divide por 1, por 3, por 7, entendeu? Então o próximo é o 23. Depois a gente teria o 25, mas o 25 já divide por 5, então quebrou. Depois a gente tem o 27, 27 divide por 3, divide por 9, então não dá. Aí a gente tem o 29. E eu vou parar aqui, tá? Assim, eu vou parar no meu conjunto, porque isso aqui é infinito. Beleza? Então, ó, esses são os números primos. Tranquilo? Relembrou de boa? Relembrou? Então, beleza. Agora, a gente, para fazer o MMC, a gente tem que lembrar de um conceito chamado fatoração em fatores primos. Decomposição em fatores primos. Que a gente chama de fatoração, tá? Vou apagar aqui porque ali não vai caber, não. Deixa eu apagar aqui. Deixa aqui que tu não copiou esse, né? É, vou tirar só a foto. Só me tirou aqui. Só tirar esse aí. Deixa eu usar da frente. Pode ir. Então vamos lá. Então, ó, o que acontece numa fatoração? Fatoração. Fatoração é decompor um número, ou seja, ir abrindo esse número em fatores primos. Tá? Vou pegar um número pequeno aqui para não demorar muito para você entender. Então o exemplo de fatoração que eu vou te dar aqui, ó, vai ser o 36. Ok? Ok. O que a gente vai fazer? A gente vai botar uma barrinha do lado dele.
Aí eu vou olhar para esse conjunto. O 36 divide por 2? Divide, porque ele é par, certo? Então eu vou botar o 2 aqui, ó. 36 dividido por 2 dá 18. Aí vou olhar para cá, o 18 divide por 2? Divide, então continuo. 18 dividido por 2 dá 9. Tranquilo? Aí eu vou olhar para cá, ó. O 9 já não divide por 2. Aí eu tenho que olhar para o próximo, sempre para o cara que está do lado. Vamos ver. O 3 divide o 9? Divide. Então eu vou botar o 3 aqui. Beleza? 9 dividido por 3 dá 3. Agora, eu vou olhar para o 3. O 3 divide por 3? Divide. Que vai dar 1. E aqui acabou a nossa fatoração. Eu vou só escrever agora como é que ficou meu número. Beleza? Ó, ficou 2 vezes 2, não é isso? Isso. Vezes 3 vezes 3. Isso quer dizer que se esse cara anda em par, eu posso escrever ele na forma de potência. Ó, 2 ao quadrado. Lembra o que é 2 ao quadrado? Não? Então vamos lá, olha só. Qualquer número elevado ao quadrado, deixa eu aproveitar esse pedacinho aqui, ó. Qualquer número elevado ao quadrado é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, 5 ao quadrado. É a mesma coisa que 5 vezes 5. Beleza? 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 3 elevado à quinta é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes, tá vendo? O expoente está dizendo quantas vezes eu vou multiplicar. Esse é o conceito de potência. Eu vou falar lá na frente, mas eu já estou antecipando porque eu preciso disso aqui. Tá? Por exemplo, se eu pegasse assim, ó, 7 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar o 7 por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes. Tranquilo? 7 vezes 7 vezes 7. O resultado aqui no momento não nos interessa. O que nos interessa é o conceito. Você está vendo que aqui é 3 vezes 3? Isso. Isso quer dizer que eu posso escrever ele assim, ó, 3 ao quadrado. Tranquilo? E sempre, ó, num produto. O produto é o resultado de uma multiplicação. 2 elevado ao quadrado é 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Isso. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 vezes 9 dá 36, que é o cara que a gente precisava. Então, ó, está corretíssimo o que a gente fez. Você entendeu o que é decomposição em fatores primos? Ou eu preciso fazer mais um exemplo? Faz mais um exemplo. Mais um? Então, deixa eu botar aqui exemplo 2. Deixa eu ver um número aqui, ó. Eu vou pegar um número 120. Vamos dividir o número 120. Ó. O 120 é par. Se ele é par, ele divide por 2. Porque qualquer número par divide por 2. Tranquilo? Então vamos nessa. Aqui vai dar 60. 60. 60 é par, então divide por 2, Por 2. que vai dar 30. 30 é par, divide por 2, que vai dar 15. Agora eu vou para o 3, ó, que é o cara que está do lado. O 3 dá para dividir o 15? Dá. Dá. Que vai dar 5, não é isso? Isso. E agora eu vou dividir por 5, que não dá mais por 3, então eu pulei para o cara que está depois, tá vendo? Isso. Então 5 dividido por 5, 1. Chegou no 1, acabou a nossa conta. Beleza? Isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Não está 3 vezes? Tá, isso. Então é isso aqui. 2 ao cubo. Vezes 3 vezes 5. Isso tem que dar 120. Foi? De boa? Foi. Beleza. Então, ó, esse conceito aqui a gente vai usar para o MMC. Tá? Então vamos fazer o MMC agora. Agora a gente já está apto a fazer o MMC. A gente já entendeu o conceito de fatoração. A gente já entendeu o conceito de números primos. Então agora a gente já pode fazer o MMC. Vamos fazer o MMC entre os denominadores, tá vendo? Ó, MMC entre 2 e 4. entre 2 e 4. A gente bota o 2, bota uma barra ou bota uma vírgula, tanto faz. É só um separador. Só para separar. Só para separar. E vamos fazer uma divisão. Ó, antes de começar a divisão, eu vou te falar o resultado. O resultado é 4. Mas, professor, como é que sabe disso? Todas as vezes em que os denominadores forem múltiplos, você está vendo que o 4 é múltiplo de 2? Isso.
Todas as vezes que eles forem múltiplos, o resultado é sempre o maior. Se fosse 8 aqui, 8 não é múltiplo de 2? Isso. Então o MMC seria 8, tá? Você vai ver isso agora. Ó, vou dividir por 2, porque os dois são pares. Aqui deu 1 e aqui deu 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Isso. Vou por 2 de novo. Deu 1 e deu 1. Acabou minha conta, não acabou? Isso. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Pronto. Então o MMC aqui vale quanto? 4. Isso quer dizer agora, o que eu faço para poder resolver aqui minha fração? Eu coloco uma barrinha aqui, o sinal de igual, e o MMC foi quanto? 4. Então eu repito o MMC aqui, tá vendo? Repeti o MMC ali. Agora eu pego o MMC e divido por 2. 4 dividido por 2 vai dar? 2. Muito bom. 4 dividido por 4 vai dar 1. Porque qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Sempre dá 1. Tranquilo? Muito bom. Agora eu pego esse cara e multiplico lá para cima. Ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 2 mais 3, 5. Divididos por 4. Pronto. Esta é a nossa fração. Esse é o resultado. Aqui eu fiz pelo macete e aqui eu fiz pela regra. Essa regra aqui que você aprende na escola. Só que, quando você tiver duas frações, é mais fácil fazer isso. É mais rápido. Se tiver 3, faz assim. Por isso que eu ensino 2 métodos. Lá ganha tempo. Lá ganha tempo. Mas só dá para fazer de 2 em 2. Não dá para fazer 3, 4 frações. Se tiver 3, 4 frações, faz aqui. Tranquilo? Nos exercícios a gente vai vendo. Dá uma adiantada aí no seu caderno. A gente